Olá, seja bem-vindo ao nosso bate-papo sobre como conectar o superpoder de criar seu próprio futuro. Eu espero que esteja tudo bem com você nesse momento de crise, né? É a crise da crisálida, né? A crise do momento em que pede uma transformação profunda, verdadeiramente, está nos provocando a repensar todo o nosso jeito, todo o nosso processo de vida. E então é bom a gente dar uma parada para refletir, né? Refletir sobre esse assunto, porque o que está acontecendo são só os sintomas, são grandes sintomas de uma causa mais profunda de uma crise que já vem há algum tempo. E a gente vai conversar sobre isso aqui um pouco. E vou te falar quem sou eu. Eu sou José Carlos Schmidt, eu sou fundador do Instituto Metamorfe, sou Master Coach, sou Head Trainer e minha formação é jornalismo. Eu sou especializado em gestão estratégica de negócios, sou especializado também em gestão estratégica para o desenvolvimento sustentável e venho de uma experiência do mundo corporativo de 30 anos na área de recursos humanos, sendo que 20 anos foi como gestor e líder de equipes, tanto no ambiente operacional e no ambiente corporativo, estratégico corporativo. E eu vou compartilhar um pouco dessa experiência com vocês e também até um pouco do meu momento de transição, de como é que isso aconteceu. É importante compartilhar essa experiência, porque é uma experiência que talvez possa ajudar em alguma coisa todos vocês. E já vou começando contando uma história. Vou contar uma história e vou fazer um convite para você. O primeiro convite é o seguinte: eu estou convidando você, se liga, sintoniza na ideia, a entrar na toca do coelho. E a escolha é toda sua, toda sua. Você que escolhe se entra ou se não entra. Então, eu sugiro a você que assista até o final com as dicas e talvez você possa ter uma grande surpresa. Muito bem, vamos lá, começar a nossa caminhada. E o que nos traz até aqui? Pensar, repensar, refletir sobre o momento de carreira, de trabalho, né? E sobre a vida, porque na verdade a carreira e o trabalho, elas estão dentro de um sistema muito maior, que é o sistema vida. E é bom a gente reconectar isso, porque às vezes a gente tem a ilusão de que essas coisas estão separadas. Mas ao longo da jornada a gente vai ver que não é bem assim, as coisas estão completamente ligadas e interdependentes. Então eu te pergunto, você está feliz com a sua carreira? Você está feliz com o seu trabalho? Que caminho você escolhe seguir? Porque tudo é uma questão de escolha. O tempo inteiro nós estamos fazendo escolhas e a gente pode até não perceber, mas tem um conjunto de princípios, tem um propósito, tem nossos valores, tem nossas crenças limitantes, que elas estão sempre atuando e nos ajudando ou dificultando o processo de decisão. Então, vamos ver um cenário um pouquinho sobre o cenário, né? Qual é o cenário que a gente está vivendo? É importante a gente saber qual é o contexto que a gente está inserido, não perder de vista o contexto que a gente está inserido, sobre a questão do trabalho, sobre as profissões, o que está acontecendo. E as coisas estão mudando muito rapidamente, né? As carreiras, as profissões, elas estão tendo um processo de mudança muito rápido, né? Você tem a questão da inteligência artificial, da base microeletrônica que começou a mudar tudo, e essa inteligência artificial está afetando os processos de trabalho, está afetando as profissões, está afetando as carreiras e está afetando a nossa vida. Então, para pensar um pouquinho. Olha só o que aconteceu agora, nesse momento. De repente tinham negócios, tinham empresas, tinham empreendedores que estavam super bem, em pleno sucesso, e aí de repente tiveram que se reinventar radicalmente, de uma hora para outra. Né? Profissionais que tinham até rejeição com relação às redes sociais, não tinham afinidade, não tinham domínio de tecnologia, e estão tendo que se reinventar. Por quê? Por causa desse fenômeno que está acontecendo agora conosco, nesse momento de crise, né? Então tem profissões que elas estão com uma tendência de desaparecer, é importante a gente estar atento a isso. Você veja a questão do Google, né? O Google está sinalizando que está atingindo a supremacia quântica, né? E isso está afetando o quê? Está afetando o processo de conhecimento, o processo de modelagem de novas competências, da exigência, da necessidade de novas competências. Então, temos que ficar muito atento a isso, muito atento. O que é que está exigindo
de nós, que mudanças, que transformações. E aí eu volto à crise da crisálida. Nós somos seres que estamos em constante metamorfose. Essa metamorfose, às vezes, a gente perde ela de vista, de como é que está o nosso processo. Então, é importante você perceber o seguinte: o que o mundo está precisando de nós? O que a vida está exigindo que a gente mude e que a gente transforme? Essa crise, ela traz um pouco desse recado para nós. O que a gente precisa mudar? O que a gente precisa transformar? Então, profissões estão desaparecendo e as carreiras que estão emergindo, assim, elas exigem bastante uma série de habilidades digitais. Fiquem atentos a isso. A dica, se liga na dica, sintoniza na dica. Habilidades digitais. Se você não tem habilidades digitais, você ou pode desenvolver essas habilidades digitais, ou certamente vai ter que parcerizar e se associar com pessoas, com profissionais que tenham essas habilidades profissionais. Porque elas são essenciais no dia de hoje. E outra coisa, presta bem atenção. Quanto mais tecnologia a gente tem e mais inteligência artificial, tem uma coisa que a gente não abre mão e nunca vai abrir mão: das nossas habilidades humanas. Para pensar nisso, que a gente vai voltar nesse assunto de novo daqui a pouco. Outra coisa, o ambiente que a gente vive, o cenário onde estão inseridas as empresas, os negócios, os empreendedores, as profissões, as competências, o contexto é aqui do planeta Terra, é o meio ambiente, essa é a nossa casa. E o que está acontecendo com a nossa casa, né? Dá uma olhada no que está acontecendo com a nossa casa. Nós temos crises ambientais seríssimas, temos crises sociais que já vêm chamando nossa atenção há muito tempo. E, de certa forma, a gente estava deixando um pouco isso de lado. E, ao deixar isso de lado, a gente não estava prestando atenção no processo que nós estamos dentro. Nós somos o problema, e se somos o problema, também somos a solução. Ou seja, no antídoto está o veneno e no veneno está o antídoto. Se liga, dica: o veneno traz o antídoto. Então, se somos parte do problema, somos parte da solução. Então, o Brasil, por exemplo, o Brasil está entre os 22 países com concentração de riqueza. Será que a gente vai poder continuar desse jeito? É uma questão. Será? Metade da população global vive abaixo da linha de pobreza. Será que a gente tem condições de manter o planeta desse jeito? O Brasil tem a segunda maior concentração de renda do mundo. É algo que não é sustentável. É como a questão do desmatamento. Como é que a gente está cuidando do nosso meio ambiente? Como é que a gente está cuidando das nossas tradições, dos nossos povos indígenas? E outra coisa, que tipo de consumidor está surgindo a partir de toda essa crise? Como é que isso vai afetar a questão do consumo? Você já parou para pensar nisso? Então para pensar. Porque é uma questão central que vai afetar tudo. Vai afetar as profissões, vai afetar as carreiras, o mundo do trabalho, as empresas. E se alguém tinha alguma dúvida disso, para pensar agora. Para pensar agora. O que está acontecendo com a gente? Não dá mais para negar. A gente não tem como negar mais. Não tem como fantasiar mais sobre a questão da interdependência. Tudo está conectado. É um sistema interligado que a gente tem que passar a entender e perceber esse sistema como interdependente. Que mundo é esse? Esse é o mundo que já tem uma expressão que já está sendo colocada já há algum tempo, que é o mundo VUCA. Essa é uma expressão que foi cunhada após Guerra Fria e ela é um acrônimo que traz a questão da complexidade, da volatilidade, da ambiguidade e da incerteza, que é o mundo que a gente está vivendo agora. É um mundo que a gente já vem vivendo há algum tempo e a gente não parava para prestar atenção nisso, não estava ligado, não estava sintonizado no que estava acontecendo. E isso está trazendo agora para a gente uma crise, que são os sintomas finais, que estão dizendo, olha, existe uma causa da causa da causa que é preciso ser observada para que a gente possa atuar com os antídotos necessários para equilibrar, harmonizar isso dentro do sistema. E aí nós vamos pensar um pouquinho sobre qual é a sua busca na vida. Sistema vida. Afinal, a gente está inserido nele. Ou você achava que estava inserido aonde? Está inserido no sistema chamado vida, que é um período entre o nascer e o morrer. É onde você vai manifestar a sua jornada.
é onde você vai manifestar a sua existência, é onde você vai manifestar os seus sonhos, é onde você vai colocar e vai manifestar as suas realizações. E se não parou para pensar qual é o propósito, qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito aqui? Ou você está deixando a vida te levar? Se liga, se liga. E aí, é assim, a medida de êxito e de sucesso dentro desse ciclo de tempo que é a vida, que a gente não sabe quando termina, você não sabe quanto tempo você tem. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Então se liga porque você tem que entender qual é o propósito de você estar aqui e o que você vai deixar como legado. Então a vida são ciclos que vão se repetindo e nos dando a oportunidade de melhorar continuamente e de evoluir. Dentro desse ciclo tem o trabalho, tem a carreira e tem uma coisa que é o chamado. Já parou para pensar no seu chamado? O que te chama profundamente? O que te chama a se conectar nessa vida? A estar presente e conectado verdadeiramente com a sua energia, com o seu entusiasmo. Aliás, entusiasmo é uma palavra muito interessante, né? A palavra entusiasmo é a palavra que ela traz uma expressão de ter o sagrado, o divino, ter Deus dentro de você. Então, qual é a manifestação do seu propósito de vida dentro desse chamado? Como é que você está conectado nele? Já parou para pensar nisso? Você está conectado no seu chamado ou nunca deu a menor atenção para isso? Se liga! Trabalho é uma palavra que tem dupla interpretação, pelo menos, né? Uma é assim, ela vem de uma origem que é um instrumento de tortura, que é o tripalho, e outra, assim, é o trabalho como fonte de realização, como fonte de manifestar os seus sonhos, como fonte de manifestar a realização na vida com significado. Então, o trabalho é algo que tem significado. Se você não consegue encontrar significado no trabalho, muito provavelmente você está vibrando na frequência do sofrimento. Você está dentro da origem da outra face da moeda, que é o tripário. E o trabalho com significado, com propósito, ele traz uma energia diferente, um fluxo diferente dentro da vida da gente. Então se liga se você está conectado com sofrimento ou se você está conectado com vida, com uma obra, com deixar algo com significado, com estar conectado com as outras pessoas, como você está impactando, como é que você está impactando as outras pessoas. Então essa é uma dica para vocês. Carreira. Carreira é uma caminhada, é uma jornada. Vários autores falam e orientam carreira como uma expressão que tem embutida um significado que é jornada. São momentos, são trilhas, são posições que você vai ocupando dentro do mundo do trabalho e que elas vão se juntando, se conectando para formar uma grande jornada. São as trilhas que você vai percorrendo, são as profissões que você vai assumindo, são os papéis que você vai assumindo ao longo da jornada da vida e associada ao trabalho. Então, pare para pensar, porque certamente você trocará de muitas e muitas profissões daqui para frente. Talvez você tenha várias profissões, muito provavelmente vão ter várias profissões, vão ocupar vários papéis, ou mesmo que estejam ocupando um papel, a princípio, que pareça ser o mesmo, mas você vai ter que reinventar ele. Por exemplo, médicos. Os médicos, a grande maioria, só atendia presencialmente. Que momento que a gente está passando? O conselho não aceitava o atendimento à distância, tinha uma série de restrições, e a necessidade, ela se impõe. O momento que a gente está vivendo, essa profissão, ela teve que se reinventar, e através das mídias sociais, da rede, proporcionar o atendimento que as pessoas, que a população precisa. Então esse é um caso. E alguns casos, algumas profissões, elas estão desaparecendo. Vou dar um exemplo da minha experiência. Por exemplo, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Meu primeiro emprego foi um emprego em festas infantis, animador de festas infantis. Eu me vestia de personagens da Disney para poder animar as festas. Aos 15 anos eu fui mensageiro, meu primeiro emprego com carteira assinada, com todos os direitos trabalhistas, vamos dizer assim. Por volta dos 18, 19 anos, eu fui trabalhar no banco, me tornei bancário. E depois disso, no banco,
eu comecei a trabalhar com informática. Então eu fui digitador durante muito tempo, uma profissão que não existe mais praticamente no mundo do trabalho. Fui operador de computador, os computadores de grande porte, os mainframes, e os mainframes hoje são totalmente diferentes, né? A inserção dos dados hoje são completamente diferentes. Então vejo que são profissões que eu exerci e foram desaparecendo. Depois disso, eu fui trabalhar num período só com a parte de informática, só no mundo da informática, e depois transitei para trabalhar numa grande corporação, na maior empresa do país, e fui trabalhar com recursos humanos, algo que não tinha nada a ver com o meu histórico de formação e não tinha nada a ver com o meu histórico de trabalho. Então perceba como é que eu tive que desenvolver novas habilidades, eu tive que adquirir novos conhecimentos, eu tive que ter novas atitudes e estar sintonizado com as oportunidades que a vida ia me orientando e com as necessidades que a vida ia me proporcionando e exigindo até. Teve um período que eu cheguei a ter 3 empregos simultaneamente. O período que eu trabalhava com informática, eu cheguei a ter 3 empregos simultaneamente. É quando você ainda está na dinâmica do trabalho como fonte de atender às suas necessidades básicas. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso à frente. E depois eu costumo que tem uma orientação. Eu costumo dizer que tem uma orientação que assim, normalmente você entra pelo relacionamento com o trabalho, você começa a se conectar com a questão da carreira e depois você vai evoluir para um estágio que é o estágio de conexão com o seu chamado. Mas isso não é uma ordem que precisa ser rígida. Não é uma ordem rígida. Você certamente pode se conectar o mais rápido possível ao seu chamado, à sua vocação, do verbo vocare. E isso está registrado dentro de você e é sutil. E você manifesta isso normalmente de forma tranquila e às vezes sem perceber na vida. Quer um exemplo? Para pensar naquilo que você faria de graça, certo? Ou até aquilo que você faz de graça. Hobbies, coisas que te dão um prazer enorme. Pense sobre isso. Essas coisas, esses momentos, normalmente te causam, inclusive, um fenômeno da psicologia positiva que é chamado de flow, fluxo, que você altera a linha do tempo. Você, às vezes, passa uma noite inteira fazendo algo, ou horas e horas e horas, e nem percebe que estava fazendo aquilo. Então, talvez esse hobby ele esteja manifestando uma vocação sua, um prazer profundo de conexão com o seu chamado. E normalmente as pessoas que descobrem isso deixam de ter trabalho e passam a ter diversão, quando elas conseguem transformar isso em fonte de empreendedorismo ligado ao seu chamado. Dica: se liga, o quanto antes você descobrir isso, talvez, muito provavelmente, você vai ter muito êxito e muito sucesso e, como consequência, muito prazer e muita prosperidade. Se liga. E aí, quem somos nós? É importante saber quem somos nós dentro disso tudo. O Teilhard de Chardin ele tem uma expressão, um filósofo, ele falava que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Isso muda muito a nossa perspectiva sobre a vida. Bert Hellinger, que é o Papa das constelações sistêmicas, ele tinha uma frase que ele dizia assim: livre é aquele que sabe se transformar e só sabe se transformar quem é capaz de se desprender e seguir a marcha rumo ao desconhecido. Na verdade, a gente está sempre se conectando com o desconhecido. Uma expressão do John Lennon, ele falava assim: a vida é aquilo que acontece enquanto ficamos planejando outras coisas. Planejar é muito importante. E eu vou mostrar para vocês como é importante planejar, como eu fiz o planejamento da minha transição de carreira. E como é importante, mas também acolher o imponderável, porque a vida é cheia de imprevistos. As crises elas vão acontecer, as mudanças são certas. Então, você tem que colocar no seu planejamento espaço para acolher as incertezas, as situações improváveis,
as mudanças que não estavam previstas, porque certamente elas vão acontecer. E outra coisa que eu, ao longo do tempo, com o meu processo de evolução também, comecei a perceber que nós somos seres, o quê? Nós somos seres humanos que trazem em si um propósito embutido, nós somos seres de história e nós somos seres de imaginação. Inclusive Einstein, ele falava que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Por que será que ele falava isso? Porque o conhecimento, ele é mutável. A ciência vai descobrindo novos portais e novas possibilidades. Marcelo Gleiser, um físico brasileiro, ele costuma usar uma metáfora que o conhecimento é uma ilha. E quanto mais a gente vai adquirindo conhecimento e vai acumulando conhecimento, essa ilha ela vai aumentando. Só que ao aumentar essa ilha, também vai aumentando a fronteira com o mar. E o mar é uma metáfora do desconhecido. Ou seja, quanto mais conhecimento você tem, mais aumenta o seu contato com o desconhecido. E nós também somos seres que temos necessidade profunda, ela vem colocada no nosso DNA. Necessidade profunda de conexão, de evolução e de transcendência. Então nós temos necessidade de estar conectado conosco mesmo, com o silêncio, com o sagrado, com outras pessoas, porque é através do encontro com outras pessoas que a gente vai se modelando, se criando, se recriando. A gente tem necessidade de ter conexão com o nosso trabalho, com a nossa carreira, com a nossa vida, com as nossas relações sociais. Então somos seres de conexão e somos seres de história. Todos nós temos uma história. E essa história é única, é uma história única. E você já parou para pensar na sua história? Em quantas coisas, em quantos momentos difíceis você já superou? Em quantas dificuldades, quantas superações você já teve? Pois é, esses momentos são reveladores. Se liga, sintoniza. Esses momentos, eles revelam a sua natureza, a sua personalidade, a sua identidade, os seus valores, os seus princípios. Então, um exercício, dica, se liga. Sintoniza, se liga. Pega um papel em branco, escolhe um momento difícil da sua vida e pensa nele, lembra de todos os detalhes, um momento que você tenha superado e que tenha virado um momento maravilhoso. Ele foi um momento muito difícil e virou uma grande superação, um momento especial de superação, de transformação profunda, verdadeiramente profunda. Pega uma folha de papel em branco, pensa sobre isso, bota uma boa música, uma música que você goste, suave, um new age, uma música clássica, uma música suave, uma música que leve você para dentro, para você refletir. Lembre de todos os detalhes. Se precisar, fecha os olhos um pouquinho, pensa na cena, nos detalhes, nas cores, nos cheiros, nas emoções, nos sentimentos que você teve durante esse processo, durante essa situação. E depois, nesse papel, dentro dessa folha, escreva, conte essa história, do princípio ao fim. Tem um princípio, tem um meio e tem um fim. Dos momentos difíceis, dos momentos que você superou e qual foi esse final maravilhoso que você teve de superação. Escreva, deixa fluir, escreve o que você estiver sentindo. Vai escrevendo. Depois você olha para essa carta que você escreveu para você mesmo e vai marcando as palavras-chave. As palavras-chave que você vai encontrar ali muitas dicas. Muitas dicas do quê? Dos seus valores, das suas crenças, dos seus princípios, das suas forças de caráter. Como chama a psicologia positiva, as forças de caráter, aquelas que te alavancam, te impulsionam. Então, fica a dica, se liga. E aí uma das primeiras questões que é importante para nós é assim, as empresas, você já deve ter ouvido falar muito sobre isso, as empresas, elas contratam muitos por perfil profissional, por conhecimentos, né? Olha lá o currículo, mestrado, doutorado, PhD, né? Um pouco pelas experiências, e muitas vezes demite por quê? Por emoções, por comportamentos oriundos de emoções inadequadas no comportamento no trabalho, que se manifestam no comportamento no trabalho. Então, inteligência emocional é algo que precisa ser muito desenvolvido, e isso é uma competência durável, viu? Dica, se liga, sintoniza,
Dica: inteligência emocional. E o que é isso, né? E aí eu peguei um exemplo do desenho, a animação da Disney, o Divertidamente. E eu te convido a assistir novamente o Divertidamente com outra perspectiva. Olhe para ele agora com um outro olhar, né? Sobre as 5 emoções básicas: medo, raiva, alegria, nojinho e tristeza. São emoções básicas e esse é o ciclo da nossa inteligência emocional. O nosso ciclo de inteligência emocional, ele demonstra que para todo o evento, a gente tem uma percepção. Essa percepção gera os nossos pensamentos, que geram as nossas emoções, que geram os nossos sentimentos e que geram os nossos comportamentos. Esse é o ciclo: percepção, pensamentos, emoções, sentimentos, comportamentos. E esse processo, ele, na maioria das vezes, assim, nós somos seres inconscientes. Ele é um processo que acontece de forma inconsciente. Alguns autores chegam a dizer que nós somos até 99% reações inconscientes. Então, a autoobservação, a autopercepção é uma habilidade muito importante para a gente aprender a gerenciar as nossas emoções. E o desenho ele traz algumas questões muito interessantes, né? Eles falam que as memórias são fixadas pelas emoções. Ele demonstra que não existe sentimento melhor ou pior. A tristeza é absolutamente necessária. E vocês vão ver no desenho que a tristeza ela tem um papel fundamental no que acontece no final. Fica a dica, mas eu não vou dar spoiler do final do desenho. O medo nos faz sobreviver, assim como o nojo. Ele garante a nossa sobrevivência. Muita alegria é ruim. Lembra aquela música que tem uma expressão dizendo assim: rir de tudo é desespero? Então, alegria demais, ela pode nos colocar no mundo da ilusão. A raiva, muitas vezes, pode impedir injustiças. E há memórias que são apagadas. E talvez esquecer de algumas coisas seja uma bênção, né? Pode ser algo bom. A memória define e influencia a sua formação e a sua personalidade, a sua identidade. Nós temos um verdadeiro arquivo de memórias que não estão conscientes, mas que podem ser acessadas. Então, num mundo que muitas vezes nos impõe uma visão mecânica, qual seria o antídoto para isso? Eu tenho uma sugestão, eu tenho um ponto de vista. A vida é sistêmica. A vida é um processo biológico. Nós somos seres psicobiosociais. Nós, seres vivos, somos biológicos. Então, a vida ela tem um processo de auto-organização biológico. Já falava os estudiosos Maturana e Varela. Nós vamos falar sobre ele um pouquinho depois. Mas eu quero usar como exemplo de referência Abraham Maslow. É um psicólogo americano que ele hierarquizou as necessidades humanas numa pirâmide. E essas necessidades são as de segurança, é a base da pirâmide, as sociais, as de estima e as de autorrealização, que é o movimento evolutivo. Normalmente a gente entra para o mundo do trabalho atendendo às necessidades básicas de segurança. Então isso é uma coisa que a gente precisa entender, porque facilita muito depois a gente também se auto-perceber em que estágio a gente está. Quando a gente chega na conexão com o chamado, a gente já está lá no estágio de autorrealização. Eu sugiro que você dê uma lida sobre isso e estude um pouquinho, vale a pena. Também quero falar de Richard Barrett. Richard Barrett é um autor que ele utiliza as referências da psicologia do Maslow, mas ele criou uma nova orientação para o processo evolutivo, e ele centra isso e fala muito para organizações, para grandes corporações. Ele trabalha muito em cima dos valores humanos. E a pirâmide dele, ele criou uma pirâmide que se conecta na pirâmide de baixo, uma pirâmide invertida, onde no centro, no encontro dessas duas pirâmides, está o processo de transformação. E é muito interessante, também é um conjunto de ideias, de conhecimentos que eu sugiro que você dê uma lida. Em Barrett, tem lá ele começa na pirâmide base, a questão da sobrevivência, depois nós evoluímos para o relacionamento, depois para a autoestima, e depois a gente alcança o nível da transformação, que é quando a gente começa a abrir mão dos medos, a coragem, ela assume para desenvolver e crescer. Então lembra que a gente falou sobre a necessidade de transcendência, de transcender os limites? Quando a gente chega nessa etapa, no nível 4, que é o encontro das duas pirâmides, é o ponto de transformação, é o ponto de transmutação. E aí demonstra que assim, a gente só transforma quando a gente muda de um nível de consciência para o próximo nível. Essa evolução ela vai causando a nossa transformação como pessoas, como profissionais, como pessoas, indivíduos sociais.
Então é importante a gente perceber isso. E que nós mudamos na medida que dominamos cada nível de consciência específico. Então é preciso a gente entender cada nível de consciência, ter um domínio sobre ele, para que a gente possa ter uma evolução a partir do autodomínio, do nosso autodomínio. Autopercepção, autoconhecimento, autodomínio nos leva ao processo de evolução. Depois dessa etapa de transformação, existe uma mudança para outra pirâmide, que a gente vai para o nível da coesão interna, depois vai para o nível de fazer a diferença, e o nível 7 é o nível de servir. E alguém já ouviu nas tradições, sejam religiosas ou nas filosóficas, vários pensadores e vários seres iluminados falarem sobre a questão do servir, né? E entre o ir e vir e o porvir, o que está por vir, existe o servir. E quando a gente chega no nível 7 de evolução, é o nível que a gente entende que a gente veio para cá, para de alguma maneira servir. Se liga. Se liga, sintoniza nisso, porque isso faz uma diferença enorme. Como é que você está colocando seus talentos, seus dons, o que você trouxe com você, como é que você está se conectando para servir a humanidade, para um bem-estar, para um processo de prosperidade? Como é que você está entregando isso para a vida, para as necessidades que estão se manifestando? Como é que você está conectando isso? O dia que a gente consegue conectar isso, a gente entra num fluxo completamente diferente. Eu posso afirmar isso verdadeiramente porque isso começou a mudar a minha vida há uns 25 anos atrás, talvez um pouco mais, 30 anos. Não sei exatamente ali o momento, mas quando eu comecei, e isso começa com uma decisão, tá? É uma decisão interna, é uma escolha. E eu lembro algumas situações em que eu tomei decisões internas em que eu falei assim, eu decido que agora isso vai acontecer. Isso é uma forma de decretar. É uma profecia que você faz internamente e ela é uma profecia autorrealizável. Quando a gente decide, quando a gente faz uma escolha, quando a gente se compromete com isso, tudo muda ao redor. Então a gente vive uma crise existencial nesse momento, uma crise ética e uma crise de gestão e liderança. Né? Gestão e liderança. Eu traduzo gestão a partir de vários autores e da minha experiência. Gestão é cuidar de tudo que é essencial. A questão é definir o que é essencial. Por exemplo, uma dona de casa, ela faz uma gestão de todos os detalhes da sua vida, do seu papel, do papel que está exercendo. Um grande executivo, ele tem outras questões, outros desafios, outros detalhes a serem cuidados. E muitas vezes, as escolhas e as decisões, elas são feitas de forma inconsciente. Isso é um problema muito grave para a gestão. Porque se você não define o que é essencial, o que é fundamental, você não consegue tomar boas decisões num processo de gestão. E isso não tem gestão boa. Não consegui ver até hoje nenhuma gestão boa que consiga tomar boas decisões, fazer boas escolhas, se não sabe o que ela está entregando, para quem ela está entregando, a quem ela está servindo, quais são as entregas que ela tem que fazer, quais são os impactos que ela está causando, e o que é essencial, aquilo que não se deve abrir mão em hipótese alguma. É uma questão ética, de princípio e de valores. Tem muitas organizações aí, muitas empresas, grandes corporações que estão desaparecendo da noite para o dia por causa disso. Por não entender que existe uma necessidade de alinhamento, de congruência e de coerência entre propósito, princípios e práticas do dia a dia. Essa questão entre o que você tem como propósito, as decisões, os princípios que orientam as decisões e as práticas que são exercidas no dia a dia. Estão desaparecendo. E são muitos exemplos, tá? E a outra questão é a questão de liderança, né? A liderança, ela faz uma diferença absurda, né? E a gente pode falar de grandes líderes da humanidade que eles transformaram tudo por onde passaram. E a gente pode dar como exemplo Nelson Mandela, uma figura que ficou 27 anos preso e saiu da prisão para se tornar presidente da África do Sul, sem raiva, sem ódio, sem mágoas. É para parar para pensar.
Mahatma Gandhi. A história de Gandhi também é exemplar. É uma pessoa que quanto mais ele ia evoluindo, e a gente olha para a pirâmide de Barrett e vê a história de Mahatma Gandhi e vê claramente quais são os níveis que ele vai alcançando até atingir o nível de servir, né? de trabalhar pela liberdade da Índia, que era território dos ingleses, né? Então dois grandes líderes espirituais que a gente não precisa falar muito sobre eles, a gente conhece, pelo menos de ouvir falar muito, né? Buda e Jesus Cristo. São dois líderes exemplares que traduziam seus princípios, propósito e práticas alinhados, e quanto isso transformava tudo por onde eles passavam. Então, isso é uma questão. O líder é aquele que, também eu traduzindo aí vários autores e a minha experiência pessoal, para mim, líder é aquele que inspira, transpira e conspira com outras pessoas para co-criar um fluxo de bem-estar, de prosperidade, de harmonia, de integridade, de paz. Então, um líder, ele, por onde ele passa, quase tudo que ele toca se transforma para melhor. É isso. Agora a gente vai começar a entrar um pouco mais na questão de... A gente já deu algumas dicas de como conectar o superpoder, né? Várias dicas aí pelo caminho. Agora vamos falar um pouquinho sobre detalhes, né? Maturana e Varela são dois biólogos, né? E eles, lá na década de 70 já, eles cunharam uma expressão chamada autopoiese, uma expressão que traduz os seres vivos. Os seres vivos são aqueles que são capazes de se autorrealizar, de se autocriar e de se autorrealizar. São esses dois cientistas, eles trazem essa ideia, e isso para mim é uma referência muito importante. Porque a gente é dono da nossa própria caminhada. Eu acredito verdadeiramente que a gente faz o nosso destino. Independente das coisas que vão acontecendo. A gente vai absorvendo e aprendendo a transformar isso em algo diferente e melhor. Então, dentro desse processo maior do ser humano, que é de se autocriar, essa autopoiese, existem 3 pilares, que são os pilares de conexão, que aceleram o processo de conexão com o seu superpoder de criar o seu futuro. São os pilares do autoconhecimento, da autogestão e da autorrealização. São os 3 pilares. Esses 3 pilares, eles determinam a criação do seu futuro. Autoconhecimento, quem é você? Qual é seu propósito? Quais são seus sonhos? Qual é a sua missão? Para pensar sobre isso. Autogestão. Quais são os valores, quais são os princípios que orientam as suas escolhas e as suas decisões? Quais são as suas crenças mais profundas, aquela que você mesmo às vezes se auto-engana que elas não estão ali? Então é uma coisa que precisa de um aprofundamento. Precisa ser sincero, precisa ter sinceridade consigo mesmo para chegar a ter contato com essas crenças. Porque elas podem ser crenças limitantes ou podem ser crenças potencializadoras, alavancadoras, impulsionadoras. Então você precisa ter contato com elas para se apropriar delas, se forem positivas. Se forem negativas, crenças limitantes, você precisa trabalhar essas crenças para ressignificar, ou pelo menos para levar ela para estaca zero, para neutro. Normalmente essas crenças limitantes, para pensar naquela vozinha que fica na tua cabeça, às vezes assim, isso vai ser difícil, isso é impossível, olha, rapaz, não vai dar não, olha, essa vozinha aí é a vozinha da sua crença limitante. Se liga nela, fica atenta e dá voz e ouvido para as crenças potencializadoras, as que vão te impulsionar. As forças de caráter, aquelas que te levaram a superar aquela dificuldade que a gente falou lá atrás. Lá estão as que vão te levar para o futuro, para um futuro próspero, para um futuro harmônico, para um futuro mais íntegro, mais impulsionador. Se liga, né? Forças de caráter. E aí eu te pergunto,
Qual é a história que você conta da sua história para você mesmo? Será que é uma boa história aqui dentro que fica rodando? Eu sugiro a você que trabalhe construir histórias maravilhosas. Porque você é responsável por contar a melhor história da sua história. Afinal de contas, você chegou até aqui. Não é verdade? E autorrealização. Perceba que é o seguinte, manifestar resultado nesse mundo que a gente está aqui depende de quê? Depende de ação. O sonho é muito importante, que o mundo da imaginação, ele começa a criação. Ele começa no campo das ideias, como diria Guimarães Rosa, tudo principia mesmo é numa palavra pensada, numa palavra pegante, que pega a tua imaginação, cria uma imagem, vai dando detalhes e você se apropria dela. Para quê? Para que isso, esse sonho, vire um projeto com início, meio e fim. Um projeto que tenha estratégias, um projeto que tenha propósito, que esteja conectado com o seu propósito para aumentar a sua força, aumentar a sua energia, aumentar o fluxo. As coisas vão acontecer mais naturalmente, mais fluidas. Se liga, sintoniza. Dica: autorrealização. Planejar é preciso, ter projetos é preciso e executar. Executa. Continua, 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 continua. Perseverança. Deu errado? Faz de novo. Aprende. Faz de novo. Vai, continua até acontecer. Competências duráveis. O que são competências duráveis, né? A gente tem uma ideia de competências, é o chá, conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, tá tudo certo, é isso mesmo, é articulado. Competência é aquilo que transforma algo para melhor, produz resultados. Então ele tem que se encontrar com a realidade, tem que virar ação e tem que transformar para algo melhor. Essa história de que, eu sou competente porque eu sou PhD, sou não sei o quê, não serve para nada, tá? Cada vez mais nesse mundo que a gente está vivendo agora e o que está vindo pela frente, é preciso que esses conhecimentos, essas habilidades que a gente vai construindo, elas se manifestem através de ações para transformar o mundo ao nosso redor para melhor. Ou seja, a entrega do que a gente tem, nossos dons, nossas capacidades, nossos conhecimentos, nossas competências, para transformar o mundo para melhor. Para melhor para todos. Porque estamos todos juntos, conectados. A gente percebendo ou não. Tá ligado no que está acontecendo? Então, competências duráveis, né? Eu diria que o brasileiro gosta mais de café do que de chá. Então, eu criei um outro acrônimo para café, que são os conhecimentos que a gente tem que estar adquirindo todo dia, tem que ter uma postura de curioso, ser muito curioso o tempo inteiro. Porque quando a gente começa a achar que sabe demais, já começou, aprender sempre, todo dia, sem parar, todo dia, sem parar. Não tem como parar até o final dessa existência. Tem que aprender todos os dias. Consciência, ampliar a consciência, aprofundar a consciência do que está acontecendo dentro de você, o que está acontecendo fora na sociedade e como você afeta tudo ao seu redor. A família, os amigos, o ambiente de trabalho. Aumentar a consciência é muito importante. Comprometimento. Comprometimento eu sei que tem que fazer e eu faço. E eu persisto, e eu persevero até fazer acontecer. Comprometimento é isso, não existe barreira. Comprometimento, ele é até um pouco mágico, parece um pouco mágico às vezes, né? Mas isso na verdade, essa situação em que você está tão comprometido com o seu propósito, está tão sintonizado, que você se torna imparável. O A é de atitude. A gente tem que ter uma atitude de aprendiz permanentemente, uma atitude de agir. A ação é o que transforma tudo, a ação é o que materializa. E ser um aprendiz diário, todo dia, todas as situações estão ensinando coisas novas para a gente, coisas incríveis. E o encontro com outras pessoas nos ensina muito, né? E isso, posso dizer também que às vezes existe uma ilusão de que você se encontrar só com pessoas que têm mais escolaridade, mais formação, mais aparentemente inteligência,
que essas pessoas podem te gerar aprendizado. Essas geram aprendizado. Mas encontrar com pessoas diferentes de você, que pensam diferente de você, pessoas com ideias, com filosofias diferentes, também traz muito aprendizado. Eu diria até que às vezes encontrar com alguns tiranos os tiranos podem ser um grande mestre de aprendizado. É difícil entender isso, mas os tiranos, algumas vezes que encontramos na nossa vida, pode ser um grande mestre, pode estar dando um grande recado para a gente do que a gente tem que aprender. O F é de foco. Foco é fundamental. A energia focada, ela tem capacidade de maior realização. A frequência é continuar. O fluxo, se entregar para o fluxo, se entregar para se tornar fluido, ter fluidez. E o E, acentuado, o que acentua todo o nosso processo de competências duráveis é o quê? O entusiasmo, são as escolhas e execução. Executar o tempo inteiro, escolher, definir, decretar, ter entusiasmo, ter essa força divina, essa energia divina criativa, de manter esse contato com o propósito que você trouxe e executar, tornar isso realidade. E dica, se liga, sintoniza. Dica: as competências humanas vão ser cada vez mais exigidas. O mundo, nós somos humanos e nós precisamos ser mais humanos. Então as competências humanas, elas são fundamentais. E a gente já falou de várias delas aqui. Inteligência complexa, visão, empatia, escuta ativa, negociação, autoliderança, visão sistêmica, diálogo, resiliência, a capacidade de autorrealizar, criar seu próprio futuro, trabalhar em equipe. Então são todas competências duráveis que quando você adquire, você não perde mais. E que eu posso dizer verdadeiramente que elas serão cada vez mais valorizadas. Então, se fosse você, eu sugiro que você trabalhe em cima dessas competências duráveis, porque elas são fundamentais. E uma visão que eu traduzo através do Instituto Metamorfose é que assim, a maior inovação do século XXI será a redescoberta do ser humano como fonte de manifestação do quê? Da prosperidade, da humanidade e da inteireza, que gera e inspira resultados sustentáveis. Então, conhecer e vencer a si mesmo para tornar-se quem você é na essência. Isso é integridade. Isso é individualidade. Isso é ser íntegro com você mesmo. Ser pleno, harmônico, íntegro, em ressonância com a natureza e o universo, a serviço do bem-estar comum. E o planeta Terra, gente, a Terra, Pachamama está reclamando, está dando um sinal forte de que a gente precisa mudar essa conexão, essa convivência e estar presente no planeta Terra. O planeta Terra precisa urgentemente, de pessoas, de gestores e de líderes que inspirem as novas gerações a cooperarem por uma cultura de paz, humanidade e inteireza, que transpirem para gerir o futuro que emerge exponencialmente e os recursos do planeta de forma sustentável. Isso para o bem-estar nosso, da humanidade, que a gente está dentro dessa casa que é o planeta Terra. E essas pessoas, esses gestores, esses líderes, que eles possam conspirar para co-criar um mundo com foco em prosperidade, harmonia, igualdade de oportunidades e justiça social. A gente precisa disso urgentemente. E eu apelidei esse líder de líder Phi, PHI, que é uma letra grega que aparece em várias filosofias, várias ciências. O Phi, o líder Phi, é o líder com propósito, com princípios e práticas alinhados, é um líder que ele é holocentrado, ele é humano, ele é harmonizador, ele é integrador, ele é inspirador e ele é impulsionador. E a partir disso, a gente vai construir uma caminhada e uma jornada de desenvolver e prosperar de forma sustentável. É o nosso desafio. Nosso desafio é construir um desenvolvimento sustentável. Senão, sem planeta Terra, a gente não existe.
A gente está conectado nele, então se não cuidar dele. Então a gente tem que tratar da dimensão ambiental, a gente tem que tratar da dimensão social, a gente tem que tratar da dimensão econômico-financeira. A gente tem que tornar esse ambiente que a gente vive viável, a gente tem que transformar ele em vivível e transformar ele em justo. Isso a gente não tem como fugir disso, tá? E a jornada Metamorfe, que é a grande conexão que a gente está falando aqui o tempo inteiro de conectar com o nosso grande superpoder, com as nossas competências duráveis que vão criar o nosso futuro, eu uso sempre esse símbolo, que é um grande círculo, porque os sistemas vivos eles têm uma relação circular. Então a gente precisa de uma liderança que ela seja mais circular, a gente precisa de uma forma de viver que ela seja mais circular, mais fluida. E dentro desse grande círculo está o triângulo, que é o triângulo o grande círculo representa a autopoiese, o triângulo representa o autoconhecimento, a autogestão e a autorrealização. O quadrado representa as 4 dimensões do palco, do corpo e da mente, né? São os nossos pensamentos, são as nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos comportamentos. O círculo menor é o indivíduo, a nossa identidade, são os ciclos que a gente vive na vida, né? Vivemos em ciclos. E lá dentro tem um ponto que eu apelidei também de ponto holo integrador, que consegue integrar todo esse processo. É o centro de tudo, é o centro de toda essa figura, de toda essa experiência que é vida. Esse ponto holo integrador, ele traz a conexão disso tudo. Isso é como acessar o nosso superpoder de criar o nosso próprio futuro, né? Ou seja, se autocriar, ser autopoético. E isso passa por ter uma inteligência racional, passa por ter uma inteligência emocional e uma inteligência sistêmica, que é uma inteligência relacional com todos os níveis da existência. Ou seja, é uma inteligência existencial. E uma equação, tentando fazer uma metáfora, é ter mais consciência somado a mais ação com foco em quê? Em foco em empreender, foco de uma ética do bem comum e um foco de uma ética de que tenha prosperidade e harmonia e isso possa inspirar todo mundo. E isso esteja conectado com o nosso quê? Com a nossa força divina, com a nossa força do entusiasmo. Essa equação, ela traz embutida o segredo do poder humano infinito de criar o seu próprio futuro. Oscar Niemeyer costumava dizer que a vida é um sopro. Então a vida é para ser vivida, né? Vivida plenamente. É uma vida com propósito, com humanidade, com integridade. Bom, estamos chegando ao final. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Eu gostei muito de falar sobre essa questão com vocês. E se liga, sintoniza, viu? Eu vou te fazer um convite. Eu quero te fazer um convite. É um convite para você colocar tudo isso em prática. Não acredite em nada disso que eu falei. Duvide de tudo. Tá certo? E, assim, se tem alguma coisa que eu falei que não fez sentido para você, tá tudo bem. Fica apenas só com a minha boa intenção de compartilhar a minha experiência, o meu conhecimento científico e tácito com você. Então, eu te convido, a vida é agora. Então, trata de viver inteiramente. É uma provocação, tá? Trata de viver por inteiro. Aí eu quero saber de você. Quanto de eternidade você está colocando em cada momento da sua vida? Quanto você está sendo inteiro? Eu quero saber. Quanto você está sendo inteiro verdadeiramente? Bom, tem uma expressão do José Saramago que ele fala: não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. A gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui, então não dá para perder tempo. Então, sonhe, coloque seu sonho em prática, que ele vire projetos e que você consiga executar e materializar esses projetos. E eu vou te dizer, e se isso não te move, se seus sonhos não te movem, eu não sei o que vai te mover. Aí você precisa descobrir isso.
Eu quero também deixar uma mensagem, uma reflexão do bem te ver e bem dizer. Então eu sugiro verdadeiramente que você tenha esperança ativa do verbo esperançar, da ação silenciosa, que transforma você e tudo ao seu redor. Que você tenha esse entusiasmo sereno, da força do seu propósito de servir ao todo e ao sagrado. Que você tenha paciência e perseverança histórica, porque tudo está dentro do tempo. Tudo tem seu tempo e seu tempo é agora. Use seu tempo a serviço do fluxo. Continue, continue, continue. Disciplina é liberdade. Liberdade é fortaleza. Paciência e perseverança definem a sua capacidade de evoluir. Tenha também protagonismo. Protagonismo silencioso. Você é o autor da sua caminhada. E sua autoria gera sua história e sua autoridade. Deixe suas pegadas e manifeste seu propósito de vida. Tenha também sentido de oportunidade. Fique atento aos sinais. Fique atento aos sinais. O sagrado nos envia sinais sutis que devemos interpretar o tempo inteiro. Nós temos que reconhecer e devemos acolher e agradecer. Deus é sutil. E tenha também amor, e tenha a quem amar. Porque sem amor, nada seríamos. Um beijo. Esses são os nossos contatos. Entra lá na página do Insta do Instituto Metamorfe e dá a sua curtida. Deixe a sua opinião sobre o que você gostou da palestra. E se precisar de alguma ajuda, algum processo de coach estruturado, a gente pode atender vocês. E o LabGest é um produto nosso, um laboratório de gestão. A gente está dando algumas mentorias nesse momento, até gratuitamente, para ajudar os empreendedores, os pequenos negócios a se recuperarem. E se quiser bater um papo também, vai lá no direct para mim e deixa uma mensagem. A gente pode bater um papo sobre como eu estruturei, como eu planejei todo o meu processo de transição de carreira, e eu posso compartilhar isso com você. Todas as etapas, quais foram as dificuldades, quais foram os ganhos que eu tive. E é uma experiência interessante. Se quiser bater um papo, deixa teu recado lá que eu entro em contato. Se quiser entrar em contato no Zap também, pode mandar um Zap para mim. E tá tudo certo. A gente se encontra por aí. Um grande abraço e se liga, se sintoniza no propósito.